Olá, vamos começar agora a resolução da segunda lista de exercícios, e essa lista de exercícios está relacionada ao conteúdo abordado no capítulo 2. Dentro desse capítulo, nós temos dois grandes tópicos a serem discutidos e estudados. O primeiro tópico trata da resolução de EDOs, e esse tópico ele não é abordado na disciplina de Sinais e Sistemas, como eu comentei no vídeo de abertura da disciplina. Esse conteúdo ele é abordado em uma disciplina específica do curso, essa parte de EDOs. Resolução de EDOs é pelo método clássico. A outra parte do capítulo trata sobre a integral de convolução e deriva alguns outros conceitos a partir dessa integral de convolução, que é o nosso foco aqui. Então, por conta disso, eu vou acabar pulando os exercícios 1, 2 e 3, porque esses exercícios focam exclusivamente na resolução de equações diferenciais ordinárias, que não são do nosso interesse nesse momento. A resolução dessas equações diferenciais ordinárias vai ser tratada quando estiver estudando o conteúdo do capítulo 4, que trata da transformada Laplace. E aí, o nosso interesse é utilizar essa ferramenta, ou seja, a transformada Laplace, para resolver de forma simplificada essas equações diferenciais. Então, o que nós vamos fazer aqui, agora, seria começar a resolução dessa lista, já partindo do exercício 4. O exercício 4 nos dá o sinal de saída do sistema, ou seja, y de t, em função dessa integral de convolução aqui, que relaciona a resposta ao impulso do sistema e a entrada. E a partir dessa relação de entrada e saída, através da integral de convolução, nos é pedido para determinar a resposta ao impulso do sistema, determinar a resposta do sistema para a entrada x de t, que é apresentada aqui na figura 1, e também verificar, a partir de h de t, se o sistema é causal, estável e sem memória. Ou seja, agora a classificação ela não mais é olhando para a relação entrada e saída, e sim olhando para a resposta ao impulso do sistema. Para resolver o item A, nós podemos considerar duas abordagens diferentes. Vamos começar com uma, e depois eu mostro para vocês como seria uma segunda abordagem, uma abordagem alternativa para encontrar a mesma solução. Então, pensando na primeira abordagem, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos que x de t é igual a delta de t. Afinal de contas, se eu quero a resposta ao impulso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aplicar o impulso na entrada do sistema. O que eu observo na saída ao aplicar esse impulso na entrada? Observo como resultado a resposta ao impulso. Então, o que teria como saída é o h de t. Eu sei que esse impulso tem que ser aplicado nessa expressão que está aqui em cima. Afinal de contas, essa expressão relaciona a entrada com a saída. Então, ali no lugar do x de t, tem que ser inserido a função impulso. Então, nós teríamos como resultado aqui alguma coisa como a integral de menos infinito até t, e na menos t menos tal, x de tal menos 2 de tal. Substituindo agora a função impulso, nós teríamos alguma coisa como a integral de menos infinito até t, e na menos t menos tal, delta de tal menos 2 de tal. Daí eu posso observar que essa função impulso ela é não nula apenas quando o tal é igual a 2. Portanto, eu poderia avaliar essa função aqui que está multiplicando a função impulso nessa condição, ou seja, quando o tal assume valor 2. Por consequência, isso aqui deixa de ser função de tal e, portanto, poderia ser colocado em evidência aqui na frente dessa integral. Então, nós teríamos aqui, como resultado, alguma coisa como... Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa ver como é que a gente vai resolver essa questão dessa integral aqui. Porque no argumento superior aqui da integral, nós temos uma variável t. E essa variável t ela vai definir qual é o resultado que essa integral vai produzir. Então, eu vou colocar dois casos aqui em tela para que a gente discuta e avalie o que está acontecendo. Quais casos são esses? O caso do t menor do que 2 e o caso do t maior ou igual a 2. Vamos começar com o caso do t menor do que 2. O que nós vamos ter aqui, né? Quando a gente estiver pensando que o t é menor do que 2, essa integral aqui, que vai de menos infinito, vai estar indo até t, só que esse valor de t é um valor menor do que 2. Por consequência, o que acontece é que esse argumento da função delta, ele nunca vai ser igual a zero. E com isso, essa função impulso nunca vai acontecer, nesse intervalo de menos infinito até algum número menor do que 2, e o resultado dessa integral vai ser zero. 0 vezes aquela exponencial é o próprio zero.
Então eu tenho nessa primeira situação que o resultado aqui vai ser 0. No segundo caso, o que acaba acontecendo é que esse valor de t do limite superior ele vai ser maior do que 2. Ou seja, eu teria aqui uma segunda situação onde isso aqui é maior do que 2. E essa integral, portanto, que é em tal, ela vai varrer todos os valores de menos infinito até alguma coisa maior do que 2. Nesse processo, ou seja, ao varrer todos os valores, em algum momento vai acontecer o tal igual a 2 e, por consequência, esse argumento da minha função delta vai zerar. Nesse caso, o que acontece? Quando eu integro essa função, que passou pela função impulso, ou seja, a função impulso ocorre nesse intervalo que eu estou integrando, o resultado dessa integral aqui vai ser 1. E aí, nesse segundo caso, eu teria aqui como resultado 1. 1 vezes essa exponencial aqui é a própria exponencial. Então, eu teria aqui e na menos t menos 2. E aí, para me livrar dessas condições de t menor do que 2, t maior do que 2, o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia agora considerar o uso daquela função integral. E com isso, nós podemos então concluir que o h de t, ou seja, a resposta ao impulso do sistema, aplicando um impulso na entrada e manipulando ali a expressão, resultaria em algo como e na menos t menos 2, u de t menos 2. Como que eu verifico isso? Simples. Para o caso de t menor do que 2, o que acontece com essa função integral é que ela vale 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Eu caio no primeiro caso aqui em cima. Quando o t é maior do que 2, o que acontece aqui? Essa função integral vira 1, sobra aquela exponencial ali e da menos t menos 2, que é exatamente o caso de baixo aqui. Então, o que a gente conclui aqui? Né? Que aplicando um impulso na entrada, eu observo na saída do sistema a resposta ao impulso. Essa resposta ao impulso é obtida diretamente daquela equação que nós temos ali no enunciado do problema, que relaciona a entrada com a saída através da integral de convolução. Manipulando isso, eu consigo determinar qual que é a resposta ao impulso. Essa é a primeira abordagem. Na abordagem 2, a intenção é mostrar um outro caminho para a gente obter a resposta ao impulso. E esse caminho ele vai acabar utilizando a própria definição da integral de convolução. A ideia aqui é obter a resposta ao impulso, só que agora por inspeção dessa integral que foi fornecida. E por que eu digo isso? Porque se você comparar essa expressão que está em tela com a própria definição da integral de convolução, que seria isso aqui, o que a gente verifica é que nós temos o x multiplicando alguma coisa, nós também temos o x multiplicando alguma coisa, e esse alguma coisa, ou seja, o que sobra, dadas as devidas adaptações e ajustes que nós vamos ter que fazer, vai ser esse termo aqui da resposta ao impulso. Então, o que a gente precisa fazer só? Tentar encaixar essa integral fornecida no enunciado do problema, que se assemelha muito com essa integral de convolução, no formato exato da integral de convolução, ou seja, os limites de integração eles têm que ser de menos infinito até mais infinito, e a variável ali que envolve o x, ela tem que ter como argumento tal e não tal menos 2, como é o caso que nós temos ali no enunciado do exercício. Então, em função disso, a ideia é o quê? É ir manipulando essa expressão fornecida no enunciado até a gente encaixar ela no formato da integral de convolução. E aí, com isso, a gente extrai, por inspeção, qual é a resposta ao impulso do sistema que nós estamos trabalhando. Nesse sentido, vamos começar agora manipulando o seguinte. Vamos fazer uma troca de variáveis aqui, chamar isso aqui de tal linha. Então, nós teríamos aqui tal linha igual a tal menos 2. Logo, d tal linha vai ser igual ao próprio d tal. Quanto aos limites de integração, nós temos ali, quando o tal for igual a menos infinito, o tal linha ele vai ser menos infinito. E quando o tal for igual a t, o tal linha ele vai ser igual a t menos 2. Aí, o que a gente precisa fazer agora? Fazer essa substituição de variáveis ali na nossa definição, na nossa integral. Então, nós teríamos aqui a integral de menos infinito até t menos 2 e na menos t menos tal linha mais 2, x de tal linha, d tal linha. E aí o que a gente pode observar? Que nessa integral que nós estamos manipulando, no limite superior eu ainda tenho t menos 2.
E na definição da integral de convolução, eu tenho infinito. E a ideia é o quê? Agora encontrar um jeito de fazer aparecer no limite superior da integração infinito e não mais t menos 2. Como que a gente pode fazer isso? Trocando esse t menos 2 por uma função degrau que multiplica ali o nosso x de t, por exemplo. Então a gente poderia fazer alguma coisa como integral de menos infinito a mais infinito, de e de menos t menos tal linha menos 2, x de tal linha, u de t menos tal linha menos 2 de tal linha. E por que isso aqui faz sentido? Porque se você olhar essa função degrau, o que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui vai ser diferente de zero quando t menos tal linha menos 2 for maior ou igual a zero. Ou seja, quando o tal linha for menor ou igual a t menos 2, que é exatamente o que nós temos lá no limite superior de integração. Ou seja, tanto faz eu representar com t menos 2 aqui no limite superior, ou representar com infinito, desde que eu coloque essa função degrau aqui, que é a função de t menos tal linha menos 2, no lugar. Então, ou uma coisa ou outra. Qual que é o interesse de fazer isso? É fazer com que essa integral que nós estamos tacando em preto aqui, ela se aproxime mais da integral de convolução, do formato da integral de convolução. E para facilitar ainda mais a visualização, nós poderíamos ainda fazer uma nova troca de variáveis falando que o tal linha é igual a tal. Nesse caso, essa troca de variáveis simplesmente eliminaria essas linhas que aparecem no tal aqui, aqui e aqui. E aí eu começo a comparar as duas equações e consigo perceber ainda mais claramente que esse termo que está aqui, ele também aparece na própria definição da integral de convolução. E esse termo aqui, ele é multiplicado pela resposta ao impulso avaliada em t menos tal. Ou seja, o restante aqui, ou seja, esse termo aqui e esse, estão relacionados à resposta ao impulso do sistema. Logo, o que eu teria então é h de t menos tal é igual a e na menos t menos tal menos 2, u de t menos tal menos 2. Como o meu interesse é na resposta ao impulso, e a resposta ao impulso ela é definida por h de t e não h de t menos tal, esse t menos tal ele aparece por causa da definição da integral de convolução, o que eu tenho que fazer aqui é assumir que o tal agora ele é zero, e por conta disso, esse tal aqui vai sumir, esse vai sumir e esse aqui também vai sumir. O que eu tenho então como resultado é que o h de t ele é e na menos t menos 2, u de t menos 2. E assim eu consigo determinar a resposta ao impulso do sistema olhando as duas expressões, ou seja, a definição da integral de convolução e a expressão que foi dada no enunciado do problema, foi fazendo manipulações, e chegando a um ponto que a gente percebe que essas expressões são similares. E aí, por inspeção, a gente identifica quais são os termos que estão relacionados à resposta ao impulso e consegue extrair da integral ali dada no enunciado qual é a resposta ao impulso dos sistemas de uma forma alternativa, sem ter que usar ali a aplicação de impulso na entrada do sistema, por exemplo. No item B, nos é pedido a resposta do sistema para a entrada x de t, mostrada aqui na figura 1. E aí nós poderíamos começar representando essa entrada usando funções degrau. Por exemplo, u de t mais 1 menos u de t menos 2. E aí o que a gente poderia fazer é aplicar essa entrada aqui na própria integral que nos é fornecida, a fim de obter qual seria a saída do sistema, ou seja, a resposta do sistema, se essa entrada fosse aplicada. Então nós teríamos aqui alguma coisa como y de t, que é igual à integral de menos infinito até t, de e de menos t menos tal. Aí substituindo o x de tal menos 2 por isso aqui, nós teríamos alguma coisa como u de tal mais 1 menos 2, menos u de tal menos 2 menos 2 de tal. E aí, como a operação de integração é uma operação linear sobre a soma, poderíamos quebrar isso em duas partes. Então, nós teríamos alguma coisa como a integral
de menos infinito até t, e na menos t menos tal, u de tal menos 1, de tal, menos a integral de menos infinito até t, de e na menos t menos tal, u de tal menos 4, de tal. Então, a ideia aqui seria o quê? Que essa função degrau é diferente de zero para tal maior ou igual a 1. Logo, esse limite inferior de integração aqui tem que começar em 1. E eu consigo concluir a partir disso que o tal está preso entre 1 e t, e, portanto, o t tem que ser maior do que 1. Logo, esse primeiro termo todo aqui, ele poderia ser escrito como a integral de 1 até t, e na menos t menos tal, de tal. E isso aqui é válido quando o t menos 1 for maior ou igual a zero. Menos, fazendo a mesma análise por outro lado, nós vamos observar aqui que isso aqui vai ser diferente de zero para tal maior ou igual a 4. Portanto, não faz sentido começar a integrar aqui o tal em menos infinito, basta começar a integrar em 4. E além disso, eu consigo observar que o tal está preso no intervalo entre t e 4, ou seja, o t tem que ser maior do que 4. Com isso, eu consigo reescrever essa integral como sendo a integral de 4 até t, e na menos t menos tal, de tal, e isso aqui é válido na condição em que t menos 4 é maior ou igual a zero. Então, nós poderíamos agora quebrar essa exponencial aqui em duas, né? Então ficaria e na menos t, e na mais tal. Essa primeira exponencial aqui não é função de tal, que é a variável de integração usada aqui, poderia ser colocada em evidência, e o mesmo vai acontecer aqui do outro lado. Então, nós teríamos alguma coisa como... Então, eu coloquei aqui do lado só a definição dessa integral que nós vamos resolver, que é a integral dessa exponencial do tipo e na ax dx é igual a 1 sobre a, e na ax, e aí avaliado nos limites ali de 1 até t e 4 até t. Então, como resultado, nós vamos ter alguma coisa como... Beleza, podemos substituir agora os limites de integração nessa expressão ali. Então, nós vamos ter alguma coisa como e na menos t, e na t, menos e na 1. E isso aqui é válido para t menos 1 maior ou igual a zero. Menos e na menos t, e na t, menos e na 4. E isso aqui é válido para t menos 4 maior ou igual a zero. Agora, eu poderia pegar essa exponencial que está aqui fora, multiplicar os termos aqui, e também substituir essa restrição aqui pela função degrau, né, para facilitar ali a nossa representação. Ficar mais elegante também. Então, o que nós teríamos aqui seria e na menos t vezes e na t, vai dar e na 0 é 1, então esse primeiro termo viraria 1. Aqui nós teríamos e na menos t mais 1, e tudo isso multiplica u de t menos 1. Menos 1 menos e na menos t mais 4, u de t menos 4. Isso aqui poderia ainda ser escrito, para ficar bem bonitinho, da seguinte forma: y de t é igual a 1 e na menos t menos 1, u de t menos 1, menos 1 menos e na menos t menos 4, u de t menos 4. Então, temos aqui a resposta obtida na saída do sistema, caso aquela entrada seja aplicada no sistema. O que é interessante observar aqui, né? Observe esses deslocamentos. O primeiro termo está deslocado em 1 e o segundo termo está deslocado em 4, né? Vamos agora só pensar um pouco e refletir um pouco sobre isso, tá? Então, o que a gente sabe aqui, né? A gente sabe que, ao determinar a resposta ao impulso desse sistema aqui, nós obtivemos alguma coisa como h de t, e na menos t menos 2, u de t menos 2. Ou seja, a nossa resposta ao impulso ela está deslocada de 2 instantes, ou de 2 unidades. Agora, vamos pensar que a saída do sistema é dada pela convolução de h de t com x de t. O que a gente nota aqui? A gente nota que o h de t, que seria a resposta ao impulso do sistema, está atrasada de 2 unidades. Enquanto que a entrada que nós estamos aplicando, se nós pensarmos nesse primeiro termo,
ela está avançada de uma unidade. Logo, como uma consequência de nós estarmos lidando com sistemas que são lineares invariantes do tempo, o que ocorre é que a parcela associada a esse primeiro termo vai estar atrasada de uma única unidade. Por quê? Porque eu tinha a resposta ao impulso atrasada de 2 e a entrada avançada de 1. Como resultado, eu tenho só uma unidade de atraso. A gente vem aqui, confere isso, e verifica que a nossa saída está atrasada agora só de uma unidade. Vamos olhar agora para o outro termo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem que esse segundo termo ele está agora atrasado de 2 unidades. E a resposta ao impulso também está atrasada de 2 unidades. Ou seja, 2 unidades de atraso da entrada mais 2 unidades de atraso da resposta ao impulso resulta em um termo de saída que está atrasado de 4 unidades. Então, nós temos aqui, observando agora, 4 unidades de atraso associada àquele termo ali, aquele segundo termo da entrada do sistema. O que é interessante chamar a atenção aqui é que nós não precisaríamos ter resolvido essas duas integrais, bastaria ter resolvido uma, dado que o outro termo é exatamente igual a esse primeiro, e só aplicar o deslocamento necessário para compatibilizar as duas saídas. Né? Ou seja, eu poderia ter resolvido um caso bem simples, que seria, sem considerar deslocamento na resposta ao impulso, sem considerar deslocamento na entrada, esse resultado que eu vou obter, então eu provoco o deslocamento necessário nele. Qual que seria o deslocamento necessário? Se a nossa resposta ao impulso está deslocada de 2, atrasada de 2, como está ali, e a entrada está avançada de 1, o deslocamento necessário resultante ali seria um atraso de 1. Então eu simplesmente pego aquele termo que eu resolvi sem considerar atraso e simplesmente faço um ajuste ali, ou seja, eu faço T menos, nesse caso, menos 1. Pego o outro termo que eu resolvi sem considerar nenhum tipo de atraso e vou lá e coloco T menos o que eu preciso colocar de atraso. Nesse caso ali, T menos 4. Agora, se eu tivesse um termo avançado de 2 e a resposta do impulso tivesse atrasada de 2, o que aconteceria? Esse mais 2 com esse menos 2 se cancela. Aquele termo correspondente da saída estaria sem nenhum tipo de deslocamento. O item C pede para verificar, a partir da resposta do impulso, se o sistema é causal, estável e sem memória. Então, qual que é a definição de um sistema causal olhando para a resposta do impulso? Um sistema é dito causal se h de t é igual a 0 para t menor do que 0. Essa é a definição de causalidade olhando para a resposta ao impulso. Nesse nosso caso, a resposta ao impulso do sistema é h de t igual a e na menos t menos 2, u de t menos 2. E o que eu consigo perceber aqui? Eu consigo perceber que, por causa desse t menos 2 aqui, essa função aqui ela é diferente de 0 apenas quando o t é maior ou igual a 2. Logo, o que acontece é que o h de t ele é diferente de 0 para t maior ou igual a 2. E isso implica o quê? Implica, então, que o sistema é causal. Por quê? Porque para t menor do que 0, o h de t assume valor nulo. Quanto à estabilidade, a definição de um sistema estável olhando para a resposta ao impulso seria a integral de menos infinito até mais infinito do módulo da resposta ao impulso ao quadrado dt. Isso aqui tem que ser menor do que infinito. O que a gente verifica para o nosso caso? Nós verificamos que, ao realizar essa operação de integração, isso aqui vai ser igual a alguma coisa como a integral de t de 2 até infinito, módulo de menos t menos 2 ao quadrado dt. Isso aqui pertence aos reais, logo poderia substituir esse módulo simplesmente por um colchetes aqui, né? E aplicar o quadrado ali. Então nós teríamos alguma coisa como a integral de 2 até infinito, de menos 2, t menos 2, dt. Antes de resolver essa integral, vamos só separar essa exponencial aqui. Então nós teríamos e na menos 2t, e na mais 4. Esse mais 4 é uma constante, vem para fora aqui da integral. Então nós teríamos e na 4, integral de 2 até infinito, e na menos 2t dt. Isso aqui seria e na 4, vezes 1 sobre menos 2, e na menos 2t, avaliado de 2 até infinito. Isso aqui produziria alguma coisa como e na 4 sobre menos 2, que multiplica e na menos infinito, menos e na menos 4. E na menos infinito aqui vai para 0,
esse e na 4 com esse e na menos 4 vira 1. Esse menos aqui cancela com esse. Logo, o resultado dessa integral aqui vai ser alguma coisa como 1 sobre 2. E isso aqui é sim um número finito. E, portanto, eu posso afirmar que o sistema é sim estável. Queria aqui abrir um parênteses, deixar uma dica, para não ter que resolver toda essa matemática. Essa conclusão de que o sistema é estável poderia ser obtida simplesmente de forma gráfica, de uma maneira bastante direta. Então, vamos começar aqui, por exemplo, ilustrando qual seria o nosso h de t. Se a gente ilustrar o nosso h de t, nós teríamos alguma coisa como uma exponencial que começa aqui em 2 e vai decrescendo até infinito, que é o nosso h de t. E para valores de t menores do que 2, essa função vale 0. Aí teria que tirar o módulo, levar ao quadrado. Não vai alterar a função. Levar ao quadrado ele pode alterar a amplitude, fazer decair mais rápido, mais, né? Mas o ponto-chave é, e se eu integrar essa função, o que eu tenho como resultado? A área é ou não finita? Né? Então, ao integrar essa função, o que eu percebo? Eu percebo que essa área aqui vai ser finita e, por conta disso, eu posso concluir que esse sistema ele é estável. Por quê? Porque a resposta ao impulso é absolutamente integrável. Só para fechar, ao invés de desenvolver todo esse raciocínio matemático, bastaria esboçar graficamente a resposta ao impulso e observar que a área sob a curva é finita e, por conta disso, pode afirmar que o sistema é, sim, estável. Quanto à questão da memória, é importante lembrar que a definição de um sistema sem memória, olhando para a resposta ao impulso, é que a resposta ao impulso tem que estar exatamente no formato de K delta de T. Se a resposta ao impulso for diferente do que está aqui, você pode afirmar que o sistema tem memória. É importante lembrar que a forma de analisar isso difere um pouco da forma que a gente faz essa análise olhando para a relação de entrada e saída. Então, nesse caso, o que a gente tem que olhar para a resposta ao impulso e ver se a resposta ao impulso está exatamente nesse formato. O que a gente tem? Né? A gente tem que a nossa resposta ao impulso ela é h de t e na menos t menos 2, u de t menos 2. E eu percebo que isso aqui é diferente de k delta de t. Consequentemente, se é diferente de k delta de t, eu posso afirmar que esse sistema sim tem memória. Ou seja, é um sistema com memória. Então a ideia aqui é o quê? É comparar a resposta ao impulso. Se ela está no formato, ok, você pode afirmar que o sistema é sem memória. Se ela não está exatamente nesse formato, o sistema tem memória. No exercício 5, o objetivo é determinar a saída do sistema, y de t, quando a entrada, x de t, é aplicada, e essa entrada é composta por dois impulsos. Um impulso está avançado de um instante e o outro impulso está atrasado de um instante. Para determinar essa saída, é importante saber que a resposta ao impulso do sistema é essa aqui, ilustrada na figura 2. E a intenção aqui é resolver esse exercício sem ter que manipular, ou seja, sem ter que encontrar uma expressão algébrica que caracteriza h de t. Por exemplo, envolvendo a equação da reta, envolvendo função integral e etc., porque isso vai acabar complicando sobremaneira o desenvolvimento do exercício. Então, antes da gente seguir adiante, eu gostaria só de recapitular um pequeno conceito do que acontece quando a gente faz a convolução entre qualquer coisa e a função impulso. Vamos observar aqui o que vai acontecer. Vamos pensar o seguinte, nós temos que x de t é um impulso, vamos considerar que esse impulso está deslocado, então está atrasado ali de t0, e esse impulso está sendo aplicado na entrada do sistema, então nós teríamos isso entrando em y de t, e a integral de convolução é dada por integral de menos infinito mais infinito, de x de tal h de t menos tal, de tal, ou ainda, pela propriedade comutativa da integral de convolução, nós temos a integral de menos infinito mais infinito de h de tal, x de t menos tal, de tal. Agora, o que eu gostaria de fazer? Substituir essa entrada, que seria esse impulso, avaliado ali em t menos tal, no lugar aqui do nosso x de t menos tal. Então, o que acaba acontecendo aqui? O argumento do x vai acabar indo parar aqui no lugar do t, e, por consequência, vai parar ali dentro do argumento da função impulso. Então, nós teríamos alguma coisa como a integral de menos infinito mais infinito de h de tal, delta de t menos tal, menos t0 de tal. E aí, o que a gente pode observar?
que essa função impulso aqui ela é não nula, ou seja, o único momento em que ela ocorre seria quando o argumento dessa função assume valor zero. E o argumento dessa função vai assumir valor zero quando? Quando t menos tal menos t0 for igual a zero. Como nós estamos integrando aqui em tal, então essa função vai assumir valor zero quando tal for igual a t menos t0. Logo, o que eu poderia fazer agora é avaliar essa função que está multiplicando a função impulso nessa condição onde a função impulso ocorre, ou seja, nesse momento ali onde a função impulso é não nula, ou seja, quando tal é igual a t menos t0. Uma vez que eu faço isso, essa função h de tal, ela passa a ser função agora h de t menos t0. Não é mais função de tal, posso colocar em evidência na frente ali daquela integral. Então, nós teríamos alguma coisa como h de t menos t0, a integral de menos infinito mais infinito, da função impulso de t menos tal menos t0 de tal. E a gente sabe que essa integral envolvendo a função impulso, ela vai acabar resultando em 1. Então, o que a gente conclui aqui? Que ao aplicar um impulso na entrada do sistema, eu observo na saída a resposta ao impulso, e aí, se tiver um deslocamento na entrada, esse deslocamento vai aparecer também na resposta ao impulso. Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que a convolução de qualquer coisa com um impulso, nesse caso seria a convolução da resposta ao impulso com um impulso, resulta nesse qualquer coisa, que no caso é a resposta ao impulso. Em linhas gerais, ou seja, de uma forma mais geral de dizer, a convolução de qualquer coisa com impulso resulta nesse qualquer coisa. A única coisa que pode acontecer ali é um escalamento de amplitude. Por exemplo, se o impulso estiver multiplicado por 2, 3, vai escalar ali essa outra função que a gente está convolvendo. E se tiver um deslocamento, esse deslocamento também vai aparecer na função. Então, o que a gente pode levar em diante a partir daqui é que a convolução de um dado x qualquer com um impulso é igual àquele próprio x, aquela própria função, só que avaliado onde o impulso ocorre, que seria x de t menos t0. Dito isso, o que a gente pode agora concluir? Que como a entrada do nosso sistema é composta por dois impulsos, eu sei que a saída vai ser a resposta ao impulso avaliada nesses instantes que estão sendo colocados ali os impulsos. Agora vamos pensar no nosso problema em questão. Então nós teríamos ali um x de t. Esse x de t ele é 2 delta de t mais 1 menos delta de t menos 1. Ao aplicar essa entrada no sistema, nós vamos observar na saída y de t, e a saída é dada pela convolução entre a resposta ao impulso do sistema e a entrada aplicada. Agora, vamos substituir essa entrada ali na nossa expressão de convolução e nós teremos alguma coisa como a convolução entre h de t e aqueles impulsos ali aplicados. Então, seria 2 delta de t mais 1 menos delta de t menos 1. Devido à propriedade distributiva da convolução, poderia distribuir aqui agora essa operação. Então, nós teríamos alguma coisa como 2h de t convolvido com delta de t mais 1 menos h de t convolvido com delta de t menos 1. E aí eu chamo a atenção para esse resultado que nós acabamos de revisitar, que é o quê? A convolução de qualquer coisa com impulso resulta naquele mesmo qualquer coisa, só que deslocado. Nesse caso, o nosso qualquer coisa aqui é o h de t. Então, h de t convolvido com um impulso resulta no próprio h de t, só que avaliado onde o impulso ocorre. Ou seja, eu teria como resultado 2h de t mais 1 menos, avaliando aqui, seria h de t menos 1. Então, a saída do sistema ela seria dada pela própria resposta ao impulso, só que agora deslocada para t mais 1 e para t menos 1. Vamos esboçar isso graficamente só para ter uma ideia do que acontece, né? Então, lembrando que o h de t é esse aqui, o que nós temos que fazer? Avançar ele de uma amostra. Então, o que acontece aqui em menos 1 vai aparecer lá em menos 2. Então, ele iria de menos 2 até 0. Então, vou colocar aqui
menos 2 até 0. E o centro estaria aqui em menos 1. E a amplitude agora ela é dobrada, né? Tem esse 2 multiplicando. Então, nós teríamos aqui que, ao invés de 1 de amplitude, nós teríamos agora amplitude 2. Realizando essa mesma análise para o outro termo, o que a gente observa? Que o h de t ele precisa ser agora atrasado de uma amostra, ou seja, ao invés de eu estar andando para a esquerda, eu tenho que agora andar para a direita aqui, né? Então, esse ponto que acontecia em menos 1 vai passar a acontecer agora em 0. Então, começa aqui. Tem como centro o 1 e vai acabar lá em 2. Só que a amplitude agora ela é negativa. Ou seja, eu tenho que inverter a polaridade daquele triângulozinho que nós temos ali. E eu teria então alguma coisa como um triângulo aqui. E a amplitude desse triângulo aqui seria menos 1. Fora disso, y de t é 0. Então estaria aqui a ilustração do que seria a nossa saída, simplesmente observando graficamente o que acontece com essas funções que nós estamos manipulando, sem ter que determinar uma expressão algébrica para o h de t.